pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica. Bom, está continuando com os nossos tópicos elementares e hoje vamos falar de expressões fracionárias. Bom, uma expressão fracionária é simplesmente um quociente de duas expressões algébricas quaisquer. Quando você tem esse quociente dado por dois polinômios, uma divisão ali de polinômios, você pode dizer também que isso é uma expressão racional. Por exemplo, aqui do nosso lado esquerdo, temos aí dois polinômios dividindo, então chamamos aí de expressão racional. Quando você tem expressões como essa raiz aqui do lado direito, que não é um polinômio, você diz então apenas que é uma expressão fracionária mesmo. Bom, polinômios, você pode substituir no lugar do x, lá do polinômio, qualquer número real e não vai ter nenhum problema. Só que expressões racionais e expressões fracionárias de maneira geral não estão definidas para todos os valores de x. O principal problema no caso de funções racionais, expressões racionais, etc., é o problema do zero no denominador, porque não existe divisão por zero. Aí você se pergunta, mas por que não existe divisão por zero? Algum professor meu lá na escola me falou isso, eu não entendi muito bem, mas ele falou, eu aceitei e sigo isso para o resto da minha vida. Bom, na verdade é uma coisa mais ou menos simples, né? A não existência de divisão por zero. Lá no comecinho, lá quando a gente aprendeu divisões, né, frações, etc., a gente sempre sabe, por exemplo, digamos 6. Quando você divide por 2, você sabe que esse número aqui pode ser escrito também como 3. 6 dividido por 2 é 3. Mas por que exatamente 6 dividido por 2 é 3? 6 sobre 2 é 3. Simplesmente pela condição equivalente que você multiplica o 3 pelo 2, isso dá o 6. Então, são equivalentes essas duas equações aí, né? 6 dividido por 2 é 3, é equivalente a dizer que 3 vezes 2 é 6. Bom, se você pensar nesse sentido mais simples, e você tentasse, por exemplo, dividir 6 por 0, qual seria o número? Quanto seria este resultado de um número que apareceria ali? Bom, veja, qualquer que fosse o número que você colocasse aqui, digamos x, pela definição ali da divisão, como a gente viu ali do lado esquerdo, naquele exemplo, esse número x deveria satisfazer a seguinte condição. Quando você pegasse esse x e multiplicasse pelo zero, o resultado precisaria ser 6. Exatamente como a gente fez ali do lado esquerdo. Só que x vezes zero, isso vem aqui das propriedades, especialmente propriedade distributiva, e o fato do zero ser um número relativamente especial, que a gente pode fazer um comentário aqui rápido, mas é um fato irrefutável, que não tem como você se livrar, que o x vezes zero, independente do x, sempre vai dar zero. Então, esse número x deveria ser um número que multiplicado por zero dá 6, só que ele vezes zero, independente, ele vai ser sempre zero, logo o zero teria que ser igual a 6, o que é uma coisa absurda, digamos assim. Então, por isso que não existe a divisão por zero. Não existe número que satisfaça esta condição aqui. E só uma curiosidade, essa condição x vezes zero dá zero, ela vem essencialmente desta igualdade aqui. Quando você multiplica o x por zero, é o mesmo que multiplicar o x. O zero é o resultado de zero mais zero. E pela propriedade distributiva, você tem x vezes zero mais x vezes zero. Então, x vezes zero é um número tal que ele é igual a ele mais ele mesmo. Então, essa igualdade aí final implica que obrigatoriamente x vezes zero tem que ser igual a zero. Bom, então quando a gente está falando de expressões fracionárias, uma palavra que aparece muito nesse contexto é a palavra domínio da expressão. O domínio da expressão é o conjunto dos números para os quais aquela expressão pode ser definida. Então, quando a gente pega uma raiz como essa daqui, no primeiro exemplo, raiz de x menos 3, a gente deve lembrar que dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada ou raiz de índice par qualquer para um número negativo, né? A raiz de índice par de um número negativo não é um número real. Então, você deve forçar que o x menos 3 ali dentro, ele não pode ser negativo. Logo, o domínio aqui, você escreveria domínio. Qual é a condição aqui do domínio? É que a expressão dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero.
x menos 3 maior ou igual que zero, isso é equivalente a dizer que, que o x ele é maior ou igual que 3. Quer dizer que o domínio ali pode ser o conjunto dos números reais maiores ou iguais ao 3. Qualquer número menor que 3 não faz parte desse domínio. Quando você vem para uma expressão racional como essa de cá, que no caso aparece ali um denominador, aí a gente lembra lá do slide passado, sabe que não pode ter essa divisão por zero, então você precisa excluir os números que substituídos no x zerem o denominador. Neste caso, temos aí o mesmo x menos 3 que usamos lá. Esse x menos 3 agora, a restrição é que ele precisa ser diferente de zero. Sendo diferente de zero, o x menos 3, a única possibilidade para o x menos 3 ser igual a zero é quando o x é igual a 3. Logo, para ser diferente, o x precisa ser diferente de 3. Bom, aí vamos misturar aí as duas coisas. Temos aí o terceiro exemplo com uma expressão aí algébrica fracionária e no denominador temos uma raiz. Então temos duas restrições para aquele x menos 3 agora. Por estar dentro da raiz, ele precisaria ser maior ou igual a zero. Só que além de estar na raiz, ele está no denominador. Se esse x menos 3 desse zero, teríamos raiz quadrada de zero embaixo, que também dá zero. Então ele não pode ser igual a zero. Logo, a restrição para o x menos 3 aí é maior do que zero. O maior estrito do que zero, já que os x igual a 3 ali resultaria em um zero no denominador. Então, nesse caso, o domínio, o x é maior do que 3. Bom, como é que a gente opera com expressões fracionárias? Da mesma maneira como a gente opera com frações de maneira geral. Então, estamos aqui listadas as operações básicas. Por exemplo, na primeira aqui, simplesmente estamos dizendo que quando se faz somar expressões fracionárias de denominador comum, mesmo denominador aqui, WW, basta você repetir aqui o denominador comum e somar os numeradores. Está omitido aí, está embutido aí o caso da subtração. Se fosse um menos ali, também dá no mesmo. Quando você tem denominadores diferentes, que é o caso 2, aí você não soma direto. O que você faz é tirar o múltiplo comum, ou seja, encontrar um denominador comum às duas expressões, que de maneira prática, se você não quiser pensar muito no MMC, por exemplo, basta multiplicar um pelo outro. Quando você multiplica um pelo outro, o resultado já vai dar um número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Se você escolher esse denominador aqui sendo o produto do V pelo Z, dos dois denominadores, então os numeradores ficarão desta forma. U vezes Z, V vezes W. Que é aquele procedimento que a gente aprende na escola. Você pega o MMC, o denominador comum que você encontrou aqui, divide pelo de baixo, que é o V, e o resultado multiplica pelo de cima. Quando você divide o VZ por V, sobra apenas o Z. Então, U vezes Z fica aquele o Z. E da mesma forma você faz para a segunda fração. VZ dividido por Z vai dar V, que multiplicado por W dá V vezes W. Como a gente multiplica expressões fracionárias ou multiplicar frações de maneira geral, é simplesmente um resultado dado pelo produto dos numeradores sobre o produto dos denominadores. Ou seja, você multiplica em cima, embaixo, embaixo. E como você divide? Bom, dividir significa multiplicar pelo inverso do número. Quando a gente divide um número por 2, por exemplo, é o mesmo que multiplicar esse número pelo inverso de 2, 1 sobre 2. Então, a gente usa esse artifício para poder reescrever a divisão como um produto. Ou seja, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Bom, entendido ali, vamos ver alguns exemplos diretos de como a gente aplica aquelas coisas. Começando pela soma. Então, está dito ali é o seguinte, se você tem uma expressão aqui qualquer, por exemplo, x² mais 1,
dividido por qualquer outra expressão aqui, vamos dizer x mais 2 aqui embaixo. E você está somando isso com uma outra expressão aqui qualquer, colocar um x ao cubo, por exemplo, e embaixo tem o mesmo x mais 2, aquela primeira condição diz que o resultado aqui para essa soma simplesmente vai ser o x mais 2 repetindo aqui embaixo, que é um denominador comum, e lá em cima basta você somar as expressões. Isso já seria o resultado, visto que não tem o que você simplificar mais. Agora, por uma questão psicológica e por uma questão também de arrumação, caso você precise, vamos reagrupar aqui, né, reescrever o polinômio lá de cima, da forma chamada forma padrão, né, com os expoentes de maior grau na frente. Então fica x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. Embaixo repete aqui o x mais 2. Super tranquilo. Vamos ver com denominadores diferentes. Então, vou repetir o primeiro exemplo ali. Só que agora, no segundo exemplo, na segunda fração aqui, vamos colocar um outro denominador. Por exemplo, x menos 1. Então, x mais 2 é diferente do x menos 1. Então, não dá para você repetir a mesma coisa que fez em cima. O que, é que você faz então? Você tira o múltiplo, o MMC ou um outro múltiplo comum, não precisa ser o menor, e faz aquele procedimento explicado anteriormente. Então, a maneira mais fácil e direta é simplesmente você multiplicar as duas expressões, x mais 2 vezes x menos 1. Multiplicou aí, e agora repete aquilo que a gente aprende lá na escola, que seria reescrever as frações com esse denominador novo. Então, você divide esse denominador pelo anterior aqui, x mais 2, e multiplica o resultado pelo de cima. Feito esse produto aqui como escolha para o denominador, o resultado dessa divisão sempre vai dar o outro fator. Por exemplo, x mais 2 sobre x menos 1 dividido pelo x mais 2, dá só apenas o x menos 1, que está aqui. Então, você repete ele lá e ele vai multiplicar o outro polinômio que está no numerador. Então, repete todo o polinômio que está lá. Aí, isso você reescreveu a primeira fração com este denominador novo. Aí vai agora para a outra fração. Pode colocar tudo aqui no mesmo denominador, no mesmo numerador, desculpa, porque você vai somar, né? Então, dividindo x mais 2 vezes x menos 1 agora por este denominador daqui, vai sobrar o x mais 2. Então, esse x mais 2, você coloca aqui, e ele vai multiplicar o x ao cubo. Ou seja, mais uma vez repetindo, o que estamos fazendo aqui é simplesmente reescrevendo aquelas duas frações de outra forma equivalente, porém com o mesmo denominador, para que a gente possa juntar agora usando estas condições aqui do exemplo anterior. Bom, a conta aqui basicamente já foi feita em termos de soma, basta apenas desenvolver ali para simplificar a expressão do numerador. Caso seja útil para você em alguma situação, mas isso vai depender da situação que você está trabalhando. Bom, se fosse desenvolver, é bom a gente relembra aqui as propriedades da distributiva do produto. A gente lembra que precisa fazer assim, né? X multiplica o primeiro, x multiplica o segundo, depois menos 1 primeiro, menos 1 segundo. Então ficamos com x vezes x, x ao cubo, x vezes 1, x, menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 1 vezes 1, menos 1. Essa é a primeira parcela. A segunda parcela, a gente vai multiplicar x mais 2 por x ao cubo. Então, x vezes x ao cubo vai dar x elevado à quarta, né? 3 mais 1, 4. E 2 vezes x ao cubo fica 2x ao cubo. Tudo isso vai dividir essa expressão x mais 2 vezes x menos 1. Se você quiser, você poderia desenvolver aqui também x vezes x vezes menos 1, etc. Mas, na verdade, lá na frente a gente perceber que é melhor para a gente, na maioria das vezes, deixar o polinômio assim, fatorado, do que você expandir o polinômio. Porque quando ele está fatorado, já perceber daqui a pouco, em alguns exemplos, que você pode simplificar a expressão. Você tem uma chance maior de perceber uma possível simplificação. Então, vamos deixar o denominador assim e apenas reorganizar ali o numerador, colocando ali o x à quarta, que é a maior potência ali no começo,
Juntando o x ao cubo que apareceu aqui com 2x ao cubo, são termos comuns, 2 mais 1, 3, então fica 3x ao cubo. X ao quadrado apareceu sozinho ali, né? Menos x ao quadrado. Depois temos um x sozinho e depois um menos 1, que é o termo independente. Tudo isso dividindo por x mais 2 vezes x menos 1. Se tivéssemos produto, por exemplo, tivéssemos assim, x ao quadrado, por exemplo, dividido por x ao cubo menos x mais 1, e estivéssemos multiplicando isso por, colocar aqui uma constante, 2 sobre x mais 1. Como é que ficaria? Bom, aí pelo que vimos, multiplicar aí, basta multiplicar o numerador pelo numerador e dividir pelo produto dos denominadores. Então, x ao quadrado vezes 2, lá em cima, 2x ao quadrado. E embaixo você vai multiplicar os denominadores. Você pode colocar aqui como passo inicial, x ao cubo menos x mais 1, que é o primeiro, dentro do parênteses, e x mais 1 aqui na frente, para indicar que você vai multiplicá-los. E, mais uma vez, dependendo da situação que você esteja trabalhando, pode ser que esta resposta apresentada desta maneira seja o melhor para você, porque já está meio simples o denominador fatorado ali. Caso você queira expandir o polinômio, também pode, mas nesse caso não existe nenhuma obrigação de você ter que fazer isso. Bom, tudo bem ali, né? Vamos ver agora exemplos naquela situação que a gente aprendia na escola de chamada racionalização. O que é isso? Bom, digamos que você tenha uma expressão, vamos colocar para começo aqui uma expressão numérica mesmo, né? Uma divisão desse tipo. Um número ali, qualquer expressão, mas embaixo aparece um radical, como aquele raiz de 3 ali. Bom, existe uma certa conveniência de você reescrever esta fração eliminando o radical do denominador, ou seja, reescrever esta fração de modo que apareça radicais apenas no numerador. Bom, então como é que a gente tira aquele radical ali do denominador? Bom, basicamente a gente vai usar uma conveniência dada pelas propriedades de radical, né, que vimos na aula passada, que é o seguinte. Por exemplo, nós temos ali uma raiz quadrada de 3, o índice aqui é 2, né, que fica ali omitido, e a gente sabe que esta raiz quadrada, quando você eleva ao quadrado, você elimina a raiz, digamos assim, porque vira o próprio 3 aqui como resultado. Então, esta aqui é a conveniência. Isso quer dizer que, como raiz de 3 ao quadrado significa raiz de 3 vezes raiz de 3, quer dizer que aquele denominador, se for multiplicado por raiz de 3, o resultado vai ser um número inteiro, sem raiz. Então, você faz isso. Aí você fala, bom, mas se eu multiplicar aqui embaixo por raiz de 3, o resultado aqui do meu número vai ser diferente do original. Vai ser diferente. Então, para compensar e não ser diferente, você multiplica em cima também, pelo mesmo raiz de 3. Desta forma, você está multiplicando por 1. Raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1, né? Então, você não está alterando o número original. Você está apenas reescrevendo ele de outra forma. Então, fazendo aqui agora o produto, como a gente aprendeu, 2 vezes raiz de 3, você faz só juntar, não temos mais simplificação nenhuma aqui. Fica 2 raiz de 3 mesmo. E embaixo, como vimos, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, e isso dá 3. Então, é uma outra maneira de reescrever o número, porém, não temos mais radicais no denominador. Bom, isso foi feito aí um exemplo numérico. Quando aparecem radicais com expressões, com variáveis, você faz da mesma maneira. Não importa qual é a expressão que está aqui dentro. Não importa esse 3, o número 3, se é um 3, se é um x, se é um 5, qualquer expressão. A conveniência de multiplicar por ele mesmo veio do fato de que a raiz que aparecia ali era a raiz de índice 2. Então, basta lembrar isso, que a conveniência depende do índice da raiz. Vamos ver aqui mais exemplos. Digamos que eu tivesse agora
o seguinte. 2, vou deixar o mesmo 2, só que embaixo eu vou colocar aqui uma raiz cúbica de x. Então já complicamos um pouco. Temos agora a raiz cúbica, o índice mudou, e ao invés de colocar número ali, coloquei uma letra ali, um x. Bom, como temos raiz cúbica, não vai adiantar você multiplicar ela por ela mesma, porque se você pegar aquela raiz cúbica e multiplica por ela mesma, não vai eliminar a raiz, porque vai ficar ela ao quadrado, e a raiz cúbica ao quadrado não elimina a raiz, né? Lembra o seguinte, ó, raiz cúbica de x, se você elevar ao quadrado, isso vai dar basicamente, lembrando aí das nossas potências, né? X elevado a 2 terços. Não vai eliminar ali a raiz, vai continuar tendo a raiz. Então, continuando com essa mesma ideia, a gente lembra que o número que precisa aparecer aqui no expoente é o mesmo lá do índice da raiz. Raiz cúbica de x ao cubo, aí sim, temos como resultado x. Raiz cúbica de x ao cubo significa dizer que neste denominador que estava aqui originalmente, nós vamos precisar multiplicar por ele ao quadrado, para que o resultado fique ele ao cubo. Então, essa aqui é a ideia. Então, vamos aqui, multiplicando por raiz cúbica de x, só que ao quadrado. E da mesma maneira, para corrigir esta multiplicação lá no denominador, você multiplica também no numerador, para que o número ou a expressão não seja alterada neste processo. Bom, multiplicando aí, então, vamos ficar 2 vezes a raiz cúbica de x ao quadrado. Deixa assim mesmo, se quiser colocar como potência, x elevado a 2 terços, como a gente colocou ali também, não tem problema. O importante aqui embaixo, você vai ter raiz cúbica de x elevado ao cubo, porque é ele vezes ele ao quadrado, vai dar ele ao cubo. Isso foi feito de maneira conveniente, para que, agora sim, neste momento, temos apenas um x no denominador, o que caracteriza aí, né, o procedimento de racionalização. Bom, então, fazer as operações básicas com expressões algébricas, pelo que a gente viu, é relativamente simples. O que está interessado, o que vai ser mais importante, é simplificar expressões. Quando você tem expressões algébricas, onde existem termos ali que poderiam ser omitidos, que não precisariam estar ali, né, complicando a nossa vida. Bom, qual a ideia que está aqui por trás? Isso aqui basicamente é aquilo que a gente vê lá na escola, onde a gente tem aquela mania de sair cortando em cima, cortando embaixo, essas coisas. Vamos ter um pouquinho de cuidado para entender como é que isso funciona, para que a gente não aplique errado. Bom, o que é que você precisa entender para você nunca errar essas coisas? Bom, a ideia que está aqui por trás é simplesmente aquele produto que a gente definiu lá. Você tem aqui uma expressão fracionária desse tipo. Uma expressão qualquer u, ou pode ser um número, pode ser qualquer expressão, um polinômio, qualquer coisa. Não importa. Mas tem uma expressão multiplicando um w no numerador. E embaixo temos uma outra expressão v. E esse v multiplica o mesmo w que aparecia ali no numerador. Então, pela questão do produto de frações, de expressões fracionárias, se dá desta forma, você pode reescrever essa primeira fração ali, essa primeira expressão fracionária, como este produto aqui. U sobre V vezes W sobre W. Exatamente porque quando você multiplicar aqui U vezes W, dá UW. Quando você multiplicar embaixo, V vezes W, vai dar VW. Só que W sobre W são duas expressões iguais. Quando você dividir por ela mesma, vai dar 1. Exceto em uma situação que vamos discutir daqui a pouco. Essa situação está destacada aqui, ó. Esse nosso W, que está aparecendo ali, precisa ser uma expressão onde você garanta que não seja zero. Vou discutir isso já já, mas vamos lá. Então, esse W por esse W vai dar 1, sendo o W diferente de zero. E U vezes V, U sobre V vezes 1, dá ele mesmo, U vezes V. Ou seja, aqui está resumido, né? Se o W for uma expressão
que não seja igual a zero, ou seja, diferente de zero, então, se você tiver uma expressão fracionária onde aparece o w multiplicando tanto em cima quanto embaixo, ele pode ser cortado, igual a gente fazia lá na escola. Corta o w ali e fica o vezes v. Então, esse corte aí é o uso dessa propriedade desta forma. Então, quais são os cuidados? Primeiro, o w, como está explícito aqui, tem que ser diferente de zero. É claro que se tivesse um número zero em cima, um número zero embaixo, você perceberia que tinha alguma coisa estranha e não cortaria. Porém, a casca de banana, digamos assim, aí, é quando a expressão comum em cima e embaixo não é um número explícito, mas uma expressão algébrica qualquer, um polinômio, por exemplo. Tem uma letra ali que você não tem explicitamente o seu valor e você tenta cortar ou quer cortar aquela expressão sem se preocupar se aquela expressão poderia ser zero ou não. Daqui a pouco vamos dar um exemplo. Então essa observação aqui ela é fundamental, o w ser diferente de zero. Perceba nessa construção aqui de cima como a gente chegou nessa possibilidade de cortar, como a gente faz na escola, cortar o w em cima e embaixo. A gente fez isso neste momento, ó, onde separamos a fração, colocando ali na frente w dividido por w, e depois colocamos isso aqui como resultado 1. E, consequentemente, o resultado ali ficou u sobre v. Então, se o w fosse zero, isso deveria acontecer. 0 sobre 0 igual a 1. Veja que negócio estranho até de escrever, né? Então, esse que está o problema. O que está o problema? Porque você não, qualquer número diferente por ele, dividido por ele mesmo é 1, desde que este número não seja o zero. 0 dividido por 0 não é 1. 0 dividido por 0 não é nada. 0 dividido por 0 é um quociente que vamos estudar no comecinho do curso, quando falarmos de limite. É uma indeterminação. Por que é uma indeterminação? Aí você falava, lembra lá do que eu falei sobre divisão por zero. Aí lá quando a gente fala uma divisão por zero, não divide por zero porque é uma divisão impossível. A gente percebeu lá, né, que se eu pegasse um 6 dividido por zero, deveria ser um número x, tá ok, x vezes 0 dá 6, mas x vezes 0 sempre vai dar 0, então é impossível achar esse x. Aí você me pergunta, e se fosse 0 sobre 0? Então você usa essa mesma lógica, para que você não caia na armadilha de dizer que 0 dividido por 0 dá 1. Então veja, ó, nesse sentido mais básico aí, né, da fração, o 0 sobre 0 deveria ser, vou colocar entre aspas aqui, porque essa expressão não existe formalmente assim, esse deveria ser um número tal que, se ele for igual ao x, o x multiplicado pelo zero aqui tem que ser igual ao zero lá de cima. E por que é indeterminado? Porque qualquer x que você substitui aqui nesta igualdade satisfaz a condição de que ele multiplicado por zero dá zero. Então esse x poderia ser qualquer número. Qualquer número dá certo ali, porque qualquer número vezes zero dá zero. Então por isso que é uma indeterminação. É diferente do caso de um número não nulo sobre zero, que ali é realmente uma conta impossível. Aqui é uma conta indeterminada. Vou fazer no final do vídeo uma pequena curiosidade envolvendo essa divisão 0 por 0 e problemas, coisas inusitadas que podem acontecer quando você divide 0 por 0, quando você corta expressões que são iguais a zero no numerador e no denominador. Então aguardem até o finalzinho. Bom, vamos ver alguns exemplos de simplificações de expressões algébricas. Bom, temos aí o quociente x multiplicando x menos 2 e embaixo 2x menos 4. Se a gente reparar um pouco, não tem exatamente uma expressão se repetindo explicitamente ainda no numerador e no denominador. Mas a gente pode dar um passo a mais aqui, reescrevendo o denominador desta forma.
2x menos 4, como o número 2 ele é um divisor das duas parcelas, a gente pode colocar ele em evidência. Colocando o 2 em evidência no denominador, 2x dividido por 2 dá x, né? X vezes 2 dá 2x. E o menos 4 vai sobrar aqui menos 2, porque 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aí pronto, resolveu nossa vida, porque temos agora x menos 2 em cima, x menos 2 embaixo. E chega nessa hora aqui, o dedo coça para cortar aqui e escrever x sobre 2. Pode fazer isso? Pode. Agora, o que é que você precisa colocar aqui? Uma condição a mais, que aquela expressão que você cortou, que foi o x menos 2, tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer o quê? Ou seja, x diferente de 2. Então, o que está escrito aqui deste lado, originalmente, é igual a x sobre 2 para quaisquer valores de x, exceto o 2. Para x igual a 2, as expressões não são iguais, mesmo porque a expressão aqui da esquerda, o 2 não faz parte do domínio da expressão. Perceba, nós temos ali 2x menos 4 no denominador. Se substitui 2x menos 4, o x por 2, isso vai dar zero. Então, o 2 não faz parte do domínio da expressão original. Então, esta igualdade aqui só tem sentido após excluirmos esse 2. E está aí o pequeno detalhe para a gente não cometer erros nesses cortes que fazemos, às vezes, sem pensar um pouco. Continuando com outro exemplo, temos aí x ao quadrado vezes x mais 2 em cima, embaixo x ao quadrado menos 4. Ficamos com, lá em cima, x ao quadrado vezes x mais 2, a gente não vai mexer aqui. Só que embaixo, x ao quadrado menos 4 pode ser escrito como x mais 2 vezes x menos 2. Usando aqui o produto notável, né, que a gente obtém aqui fazendo a conta. X vezes x, x menos 2, 2 vezes x, 2 vezes menos 2. Aí vai ficar ali um 2x menos 2x no meio, que se cancelam, sobra apenas x ao quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4. Então, fatoramos ali o denominador desta forma. E agora, somos capazes de perceber que temos aqui um x menos 2 multiplicando x ao quadrado lá em cima, e uma expressão igual aqui, x menos 2, multiplicando uma outra aqui embaixo. E aí você vem com aquela mesma ideia, corta aqui, mas colocando aquela observação. Isso vai sobrar x ao quadrado em cima, vai sobrar x menos 2 embaixo, com a condição de que o termo que você cortou, que foi x mais 2, precisa ser diferente de zero, o que significa dizer x, para x mais 2 ser diferente de zero, o x precisa ser diferente do menos 2. Menos 2 é o número que no lugar do x ali daria zero, né? Menos 2 mais 2 dá zero. Então a expressão ali ficou simplificada. E perceba que esse menos 2 aqui, ele já estava excluído do seu problema aqui, no caso original, porque menos 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 4 dá zero. Ele já daria um zero no denominador. Porém, temos ainda um outro detalhe com relação aqui ao domínio dessa expressão, que é o x ao quadrado menos 4, ele não pode ser zero, se vem de zero. Quais são os dois números que ao quadrado dá 4? 2 e menos 2. Esses dois números, eles não podem estar no domínio da expressão original, porque anularia o denominador. Então, o x precisa ser diferente do 2 e x diferente do menos 2. Então, essas duas expressões aí, elas são equivalentes, dá o mesmo resultado, desde que você exclua o 2 e o menos 2 das possibilidades de números que você coloque ali.
Bom, para encerrar esses nossos exemplos envolvendo produtos notáveis, vamos ver este. Temos ali um 4x ao cubo, que não tem muito o que fazer com ele, vamos repetir no numerador. Temos agora, multiplicando esse 4x ao cubo, um polinômio ao quadrado, um trinômio aí, né? Só que temos x ao quadrado menos 2x mais 1. E a gente lembra que esse x ao quadrado menos 2x mais 1 ele pode ser escrito assim, ó, x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado é exatamente aquele resultado ali. Quadrado do x menos 2 vezes x vezes 1 mais quadrado do 1 dá exatamente aquilo ali. X ao quadrado menos 2x mais 1. Né? Ali nós temos ali um chamado trinômio quadrado perfeito. Embaixo, x ao quadrado menos 3x mais 2 não é um trinômio quadrado perfeito, mas a gente pode simplificá-lo, podemos fatorá-lo, usando uma das duas maneiras que vimos no vídeo passado. Ou você procura uma fatoração inteira, com números com coeficientes inteiros, fazendo aquela ideia que vimos no vídeo passado, ou você encontra as raízes do polinômio, né? X ao quadrado menos 3x mais 2, usando aí no caso a fórmula de Bhaskara. Fazendo isso, você encontra os dois fatores. Aí você encontra o delta, né? Que é b ao quadrado menos 3, né? Menos 4 vezes a vezes c. Então isso vai dar 1, né? 9 menos 8. E as raízes vão vir desta fórmula. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos menos 3 dá 3. Então fica 3 mais ou menos raiz quadrada de 1 dá 1 sobre 2. Então temos aqui as suas duas raízes. 3 mais 1 sobre 2. 3 menos 1 sobre 2. 3 mais 1 sobre 2, 4 sobre 2, que é 2. 3 menos 1 sobre 2 já dá 2 sobre 2, que é 1. Aí você encontrou suas raízes usando a fórmula de Bhaskara. Lembre-se que essa fórmula, essas coisas, a gente vai fazer com um pouco mais de cuidado lá na frente. Eu fiz aqui rápido apenas para quem já se lembra bem dela. Então você encontra aí 2 e 1. Isso quer dizer que esse polinômio embaixo pode ser escrito como x menos uma raiz aí dessa aí, por exemplo 2, vezes x menos, e escolhe a outra raiz. O coeficiente líder aqui é 1, o termo que multiplica o x ao quadrado, então você coloca 1 aqui também na frente, né? Não precisa colocar nada, nenhum número extra. Essa é a fatoração, usando as raízes. Aí depois dessa fatoração, aí sim você percebe que temos um x menos 1 que parece multiplicado aqui embaixo. E em cima nós temos x menos 1, só que x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado não cancela com o x menos 1 completamente, porque lá em cima está ao quadrado e embaixo não. Mas dá para simplificar um fator. X menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Isso quer dizer que um desses fatores x menos 1 você cancela com o de baixo e o outro repete. Então aqui fica 4x ao cubo. Então repete um x menos 1, repete o x menos 2 embaixo, e este x menos 1 que está aqui em amarelo embaixo, ele foi cancelado naquele procedimento com o x menos 1 adicional que apareceria multiplicando aqui, que basicamente seria você subtraindo, né, o expoente 2 dali de cima com o expoente 1 aqui de baixo, fazendo a divisão das frações com a mesma base, né, onde a gente repete a base e subtrai os expoentes, também poderia ser feito desta maneira. O importante é que você chega nessa expressão e, tão importante quanto, é lembrar que isso foi feito com a condição de que o x menos 1, que foi o que desapareceu, tem que ser diferente de zero. E isso significa x diferente de 1. Para encerrar esse exemplo, vamos apenas destacar que o domínio dessa expressão aqui, além do 1 ter que ser excluído, também existe o 2. São os dois números que estavam zerando ali.
Então, o x precisa ser diferente de 1 e x diferente de 2. Bom, terminamos o assunto, vamos fazer apenas uma curiosidade para você perceber por que divisão por zero é uma coisa tão absurda. Bom, imagina o seguinte problema. A gente aprendeu um pouco de produtos notáveis, vamos fazer algumas continhas aqui com isso. Suponha que você tem aí dois números, eu vou usar letras para representá-los, dois números A e B, dois números que quaisquer números exceto o zero. A igual a B. E a partir dessa igualdade vamos fazer um desenvolvimento. Vou pegar, primeiro, multiplica ali o A dos dois lados. Você fica com A vezes A, B vezes A. Né? O A igual a B, se você multiplica por A dos dois lados, você vai ter isso. Né? Ou seja, A ao quadrado igual a BA. A partir daquela igualdade, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar aquelas duas coisas que são iguais e vamos subtrair a mesma quantidade. Vamos subtrair B ao quadrado. Então, vamos ficar com A ao quadrado. Vamos subtrair B ao quadrado. Vamos subtrair no BA também o mesmo B ao quadrado, para não alterar, né? Aí continua igual ali. Aí você lembra do produtos notáveis que vimos no vídeo passado? A ao quadrado menos B ao quadrado, ele pode ser escrito desta forma. A mais B vezes A menos B. Né? Produto da soma pela diferença. Do lado direito, a gente percebe que o B ele aparece como um termo comum nas duas parcelas. Vamos colocar em evidência o B. Então, colocando o B em evidência, o BA vai sobrar aqui A, né? Porque A vezes B dá BA. E o menos B ao quadrado, você coloca aqui, vai sobrar menos B, né? Já que B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. Então, colocando o B em evidência, fica isso. E aí, vocês vêm aqui e percebem que nós temos o A menos B multiplicando de um lado, A menos B multiplicando do outro. Então, são fatores comuns aqui, você vai cancelar. Depois de cancelar, ficamos com A mais B igual a B. Porém, a gente lembra que lá no começo, nossa suposição é que A e o B eram dois números iguais. Então, A mais B é a mesma coisa que B mais B. Né? Porque o A é igual a B, né? Então, se A mais B é a mesma coisa que B mais B, que é o mesmo número. Então, B mais B vai dar B. B mais B igual a B. Isso quer dizer, então, que 2B é igual a B. O B não é zero. Se o B não é zero, como é que 2B é igual a B? Para 2B ser igual a B, você cancelaria ali o B dos dois lados e ficaria com essa igualdade aqui, 2 igual a 1. E aí? 2 é igual a 1? Bom, você pode acreditar que 2 é igual a 1. Você tem seu direito de acreditar que 2 é igual a 1. Você tem seu direito de acreditar, sei lá, que a Terra é plana. Você tem seu direito de acreditar que vai tomar uma vacina, que vai ter um chip comunista. Você pode acreditar em várias coisas, mas o 2 não é 1. Se o 2 não é 1, existe um erro em alguma passagem aqui. Em cada operação, cada coisa que foi feita, até resultar aqui nesse 2 igual a 1, ao menos uma está errada. A dica é que este erro tem a ver com o assunto de hoje, no que diz respeito à divisão por zero. Então, pensem um pouquinho. Quem está lá no curso, na próxima aula, a gente conversa sobre isso. Quem não está lá no curso matriculado, bota no comentário, que o vídeo está no YouTube, bota no comentário que a gente discute
e possivelmente no próximo vídeo eu esclareço. Então, até lá.